mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo e hoje estou aqui mais uma vez para continuar uma série de pequenas mensagens que eu tenho feito aqui sobre textos que são muito conhecidos e pouco entendidos. Textos muito citados, amplamente citados, mas pouco compreendidos no seu contexto, na razão que levou o autor a escrever uma coisa que acaba sendo citada por muitas outras pessoas depois, não tendo uma relação com aquilo que foi escrito, a razão pela qual o autor escreveu isso. E hoje, um texto muito popular que se encontra lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 31. E a palavra que está lá é a seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? É interessante esse texto, né? Esse texto, eu vejo ele sendo citado em uma gama assim, universal de situações. Né? Eu não sei como é que esse não foi o primeiro texto que eu trabalhei aqui nessa série, né? Viram muitos outros, mas esse ele é de um uso plural e universal. Olha, eu já ouvi jogadores de futebol dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu já ouvi político em eleição dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu já vi gente em negócios, em barganhas pessoais, em situações das mais adversas, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? É interessante que nessas disputas aí, eu fico com pena do outro que Deus foi contra ele. Já pensou se o Deus for a favor do meu time e for contra o time adversário? Né? Como é que um time adversário vai jogar contra Deus? Não faz sentido. Né? Como que um político, né, um candidato a um cargo político vai concorrer contra o próprio Deus? Porque se Deus é por eles, quem será contra Deus? Né? Aí quem será contra esses que estão a favor de Deus ou Deus a favor deles? Então esse texto ele não foi escrito para ser utilizado nessas circunstâncias. Né? Você está com um projeto aí na tua vida, você quer botar uma coisa para andar, você tem um projeto, e vejo muita gente cristã aí, né, querendo empreender num negócio, e não, se Deus for por nós, quem será contra nós? Né? E ainda coloca essa ênfase que parece ser fé, né? Essa ênfase aqui, isso não é fé, isso é só ênfase. Né? A nossa fé não é condicionada, né? A nossa fé não é condicionada pela ênfase que eu dou no jeito que eu falo. Né? A fé não é alguma coisa que provém de ênfases. A fé não é coisa que provém de estereótipos. A fé não é coisa que provém de maneirismos, né? Mas a fé é uma coisa que provém de uma disposição do teu coração, da tua mente. Então, quando Paulo diz aos romanos que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo mortos, que estavam sendo queimados vivos, que estavam sendo jogados às feras para serem devorados nos circos romanos, em shows bizarros, para um povo, um grupo de cristãos que tinham uma ponta de lança, uma ponta de espada em seus pescoços, e lhes era perguntada quem é o Senhor. Se eles não respondessem que era César, o imperador, queridos, eles podiam ser mortos. É para esse povo que o apóstolo Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em que sentido esse texto está nos dizendo se Deus é por nós? Bom, olha o verso 31. Eu quero ler o verso 31 inteiro. Eu falei só uma parte do verso 31, mas o verso 31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, você percebeu que aqui nós temos uma introdução.
uma introdução que se remete a um texto anterior. Que introdução é essa? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Né? Que coisas? Eu preciso então voltar à minha página da Bíblia aqui e olhar que Paulo está falando, né, a partir do verso 28, pelo menos, né, há uma contextualização mínima aqui, que pelo menos é o mínimo que eu posso trazer rapidamente para te explicar o texto. Paulo está falando para um povo que está sofrendo, Paulo está falando para um povo que está passando por dificuldade, Paulo está falando para um povo que está passando por tribulação. E ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, porque de antemão conheceu também e os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Verso 30, e aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, aos que justificou, estes também glorificou. Isso aqui é um texto que na teologia nós chamamos de ordem da salvação. Deus chama, Deus justifica, Deus salva, Deus glorifica, né? É o processo que Paulo fala aqui. Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou, e a esses Deus também glorificou. Interessante que ele usa todos os verbos no passado, entretanto, o verbo glorificar, que está no passado, ele é um verbo que é referente a alguma coisa que nenhum ser humano viveu ainda. A glorificação é algo que nós cristãos vamos viver na volta de Jesus. Quando Jesus voltar e separar diante do seu trono os da direita, os da esquerda, ou seja, as ovelhas e os bodes, e dirá para os da sua direita: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Está lá em Mateus 25 isso. Você vai entender que esse é o momento em que nós seremos glorificados, revestidos de um novo corpo, revestidos de uma nova mente, revestidos então da eternidade prometida pelo Senhor. Bom, esse texto é muito interessante, né? Então ele está falando da salvação. Mas por que Paulo disse glorificou no passado, se isso ainda não aconteceu? Isso tem a ver com o projeto de Deus. O que ele está dizendo aqui é que aquilo que Deus começa, Deus termina. Ele disse isso em outro momento. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Ou seja, se Deus te chamou, se Deus te vocacionou, se Ele te escolheu para uma vida junto a Ele, querido, saiba que isso vai ser levado a cabo. Aquele que começou a boa obra da salvação, Ele há de levar essa obra até o fim, né? Ainda que muitos se levantem, ainda que muitos tentem tirar você da graça, ainda que muitos tentem persuadir você do seu chamado, fazer você desistir do seu chamado, fazer você desistir do seu propósito, daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas se Deus é por nós, na salvação, quem será contra nós na salvação? É esse o sentido do texto. E aí o verso 32, que é posterior aqui, continua dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? E ele continua dizendo: será a tribulação? Vivemos num mundo que nos atribula muito, mas isso não pode nos separar do amor de Deus. Será a angústia? Quem nunca teve angústia na alma? Quem nunca passou por um tempo de angústia na vida? Será a perseguição? Existem irmãos hoje que vivem perseguição
violenta, crudelíssima no Oriente Médio, em alguns lugares da Europa. E essa perseguição está chegando. Assim como foi no passado, perseguindo os cristãos em Roma, carta para quem Paulo está escrevendo, e faz muito sentido para quem lê esse texto no contexto lá de Roma, no primeiro século, faz muito sentido para quem lê no Oriente Médio, faz muito sentido para as igrejas que estão sendo queimadas no Chile, faz muito sentido para as igrejas que estão sendo fechadas na Europa. Ou será a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, ou seja, na perseguição, na luta, na tribulação, na angústia, na fome, na nudez, diante da espada, em todas essas coisas, não em outras coisas, mas nestas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, querido, nós estamos falando sobre salvação, o chamado que Deus tem para a sua vida. Que talvez hoje você esteja distante dele, que talvez hoje você esteja longe dele, que talvez hoje você esteja apático ou surdo para esse chamado. Como diria Agostinho, que a potente voz de Deus possa romper a tua surdez e te fazer ouvir a voz do incessante amor de Deus, que te chama. E se ele te chama, ele te busca. Se ele te busca, ele te santifica, te justifica e te glorificará. Porque se ele é por nós, quem será contra nós? E assim, nós chegamos ao fim de mais um programa da série Textos Muito Conhecidos, Pouco Entendidos. Espero que tenha sido legal para você, espero que tenha aberto sua mente, aguçado o seu desejo de conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Nós nos encontramos no próximo programa. A graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz.